A dor na parte inferior das costas tinha se tornado uma companhia tão constante que eu mal a sentia mais. O que eu notava era a forma como a blusa do meu uniforme ficava mais apertada no peito a cada semana que passava. O tecido esticava contra os botões que eu já tinha substituído 2 vezes. Grávida de 4 meses e meio, eu estava ficando sem maneiras de esconder isso. Pressiono a palma da mão contra o mármore frio do balcão, estabilizando-me enquanto uma onda de náusea me invade. O cheiro de pato grelhado e óleo de trufas vindo da cozinha normalmente me dá água na boca. Hoje à noite, faz meu estômago revirar. Cat, a mesa 12 precisa de água, grita Jennifer do balcão de recepção. Seu cabelo loiro perfeitamente penteado nem se move apesar da rajada de ar frio vinda da entrada. E Ed quer ver você antes que a festa VIP chegue. Acenei com a cabeça, alcançando a jarra de cristal, com as mãos que ficaram ásperas de tanto lavar. Meu reflexo na prata polida chamou minha atenção. Uma estranha com cabelos castanhos penteados para trás e olheiras que nenhum corretivo poderia esconder. Um ano atrás, eu era outra pessoa completamente diferente, alguém que não recuava diante do próprio reflexo. O Meridian era o tipo de restaurante onde uma única garrafa de vinho custava o que eu costumava gastar em sapatos. Janelas com teto de vidro davam vista para o rio. Lustres de cristal lançavam uma luz quente sobre toalhas de mesa brancas e o murmúrio silencioso da riqueza preenchia todos os cantos. Eu me movia por ali como um fantasma, reabastecendo copos, retirando pratos, recolhendo as gorjetas que mal cobriam meu aluguel. Thompson. A voz de Ed interrompeu meus pensamentos quando passei pela entrada da cozinha. Ele estava de pé, com os braços cruzados, o maxilar tenso com aquela tensão particular que significava que alguém importante estava chegando. O grupo Robinson, 6 pessoas na área privada. Eles estão aqui para a prévia do leilão de vinhos. Minha mão encontrou a borda da estação de serviço, apertando com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Robinson, James Robinson. Os olhos de Ed se estreitaram. Você parece ter visto um fantasma. Você o conhece? O nome me atingiu como um golpe físico. Eu conhecia aquele nome. Conhecia o homem que o usava. Conhecia o gosto do uísque caro em seus lábios e o som de sua risada no escuro. Conhecia o peso das promessas que ele nunca pretendia cumprir. Não, menti. Minha voz mais firme do que me sentia. Só estou cansada. Ed me estudou por mais um momento, depois apontou com o queixo para o recanto. Bem, acorde. Robinson não tolera erros e eu também não. Jennifer vai dar as boas-vindas, mas você está de serviço. Eles pediram o Chateau Margaux 1982 para começar, um vinho que custa mais do que eu ganho em 3 meses. Claro que pediram. Alisei meu avental, verifiquei se minha blusa ainda escondia o que precisava esconder e caminhei em direção ao recanto privado, com o coração batendo forte contra as costelas. Talvez não fosse ele. Robinson era um nome bastante comum. Talvez fosse outra pessoa completamente diferente. Algum outro homem rico que exigia salões privados e vinhos vintage. O salão era separado da sala de jantar principal por painéis de vidro fosco e pesadas cortinas de veludo. Eu podia ver silhuetas se movendo além da divisória, ouvir o ronco baixo de risadas masculinas. Minha mão tremia enquanto eu alcançava a cortina. Boa noite, comecei, minha saudação ensaiada morrendo nos meus lábios quando olhei para cima. Ele estava sentado à cabeceira da mesa, exatamente como eu sabia que estaria. Terno cinza escuro que provavelmente custou mais do que meu carro. Cabelo escuro penteado para trás, revelando um rosto que pertencia a revistas ou museus. Não a minha vida cuidadosamente reconstruída. Seus dedos tamborilavam na toalha de mesa branca. Um hábito que eu me lembrava das noites em que ele não conseguia dormir. James Robinson. O homem que me prometeu para sempre e cumpriu por 6 meses. O homem cujo filho eu carregava, ficando mais pesado a cada dia que passava. O homem de quem eu fugi no meio da noite, deixando para trás tudo, exceto o medalhão da minha avó e as roupas que vestia. Ele olhou para cima e suas mãos pararam. Por 3 batidas do coração, nenhum de nós se moveu. Seus olhos, escuros como café expresso, percorreram meu rosto com uma intensidade que fez minha pele arrepiar. Observei o reconhecimento surgir. Observei sua expressão mudar de um reconhecimento educado para algo mais frio, mais perigoso. Catherine. Meu nome em sua boca ainda tinha o poder de me fazer tremer.
Não Cat, como eu me apresentei no Meridiano. Catherine, como ele dizia quando estávamos sozinhos, quando eu acreditava em suas mentiras sobre negócios legítimos e dinheiro limpo. A mulher ao lado dele, deslumbrante em seda esmeralda com diamantes no pescoço, olhou para nós com curiosidade aguçada. Você conhece nosso garçom, querida? Nós já nos conhecemos. Sua voz estava controlada, mas percebi o tom por trás dela, a advertência. Não conhecemos, Catherine. Forcei-me a respirar, a lembrar-me de onde estava. Um lugar público, câmeras, testemunhas. Ele não poderia fazer nada aqui. Não arriscaria sua imagem cuidadosamente cultivada. Vou chamar outro garçom para sua mesa, consegui dizer, já recuando. Alguém mais familiarizado com a seleção de vinhos. Sua mão se estendeu, segurando meu pulso. Não foi doloroso, não exatamente, mas era inequivocamente uma reivindicação. Um lembrete de que ele poderia me alcançar quando quisesse. Não será necessário. Ele sorriu, mas a expressão não chegou aos olhos. Catherine sabe exatamente do que eu gosto. Não é, Catherine? Os outros convidados da mesa se mexeram, desconfortáveis. A mulher de esmeralda recuou ligeiramente, os lábios pintados pressionados em uma linha fina, mas nenhum deles o desafiaria. Eu podia ver isso na maneira como evitavam o olhar dele, na cuidadosa neutralidade de suas expressões. Homens como James Robinson não eram desafiados. Claro, senhor. Soltei meu pulso, minha pele ardendo onde ele a tocou. Vou trazer o Chateau Margaux. Cheguei à adega antes que minhas pernas cedessem. O espaço frio e escuro não oferecia nenhum conforto. Apenas o cheiro de carvalho e o tilintar distante das garrafas enquanto minhas mãos tremiam. Eu as pressionei contra meu estômago, contra o segredo que eu guardava com tanto cuidado. Ele sabia. Claro que sabia. Homens como James acabavam por saber tudo. A única questão era o que ele planeava fazer a esse respeito. Acima de mim, o restaurante continuava a sua dança elegante. Os copos tilintavam. Tocava música suave. Pessoas que nunca se preocuparam com a renda ou com a comida, ou se podiam pagar vitaminas pré-natais, discutiam safras de vinho e casas de férias. E no recanto privado, James Robinson sentava-se com o seu grupo, à espera que eu voltasse. Esperando, eu suspeitava, para ver se eu fugiria novamente. O Chateau Margaux 1982 estava em seu lugar designado, com o rótulo impecável, a garrafa valendo mais do que tudo o que eu possuía. Eu a levantei com cuidado, segurando-a da maneira como havia sido treinada, e subi as escadas de volta para a sala de jantar, de volta para James, de volta para a vida da qual eu pensava ter escapado. Meu reflexo no espelho da adega mostrava uma mulher em uniforme de garçonete, seu rosto pálido, seus olhos muito arregalados. Mas por baixo do medo, vi outra coisa, a mesma determinação obstinada que me ajudara a superar os últimos 4 meses. O mesmo instinto protetor que me fazia colocar a mão sobre a barriga sempre que sentia medo. Eu não era mais a garota ingênua que acreditava nas promessas dele. Eu era uma mãe, e mães não fogem, pelo menos não ainda. Voltei para o recanto com o vinho, minha máscara profissional firmemente no lugar. James me observou se aproximar com a atenção concentrada de um predador rastreando sua presa. A mulher de Emerald afastou ligeiramente a cadeira dele, criando uma distância pequena, mas reveladora. O Chateau Margaux 1982, anunciei, apresentando a garrafa com mãos firmes, apesar do tremor que percorria meu corpo. Devo decantá-lo ou prefere prová-lo primeiro? Decante-o, disse James, sem tirar os olhos do meu rosto. Vamos ficar aqui por um tempo. O duplo sentido não me escapou. Servi uma pequena quantidade em sua taça, observando o líquido rubi profundo refletir a luz. Ele a ergueu, inalou e tomou um gole com a expertise casual de alguém que bebia milhares de vinhos desde antes de poder votar. Perfeito. Seu sorriso era uma lâmina envolta em seda. Como sempre, você sabe exatamente como me servir. A mulher de esmeralda limpou a garganta. James, querido, talvez devêssemos discutir a coleção Rothschild mais tarde, Victoria. Ele a dispensou com um olhar e voltou sua atenção para mim. Catherine, quando termina seu turno? Todos os meus instintos gritavam para que eu mentisse, mas eu havia aprendido da maneira mais difícil que James tinha um talento especial para detectar mentiras. 11. Senhor, pedirei ao Patrick para esperar por você. Temos muito o que discutir. Não será necessário. Terminei de servir os outros convidados.
Meus movimentos eram automáticos. Tenho planos. Cancele-os. A ordem pairou no ar entre nós ao redor da mesa. As conversas cessaram. Todos estavam observando agora, embora fingissem não estar. Esse era o tipo de fofoca que se espalharia por certos círculos pela manhã. James Robinson reivindicando publicamente uma garçonete no Meridian. Eu realmente não posso, Catherine. Ele pousou o copo com cuidado preciso. Não me faça pedir 2 vezes. Encarei seu olhar e vi o aço por trás da aparência civilizada. Esse era o homem que construíra um império por meio de violência calculada e intimidação estratégica. O homem cujos parceiros de negócios tinham o hábito de desaparecer quando se tornavam inconvenientes. O homem que eu amava antes de entender quem ele realmente era. 11 horas. Concedi silenciosamente na entrada de serviço. No seu sorriso era uma vitória que eu não podia me dar ao luxo de lhe dar. Mas eu não tinha escolha. Não aqui. Não agora. O resto do jantar passou num borrão. Cumpri minhas tarefas mecanicamente, limpando pratos, reabastecendo copos, fingindo não notar como James acompanhava cada movimento meu. Victoria, sua acompanhante, ficou cada vez mais frágil à medida que a noite avançava, com risadas muito altas e sorrisos muito intensos. Às 22h30, Jennifer me chamou de lado perto da recepção. O que está acontecendo com a mesa 12? Victoria Crawford acabou de me perguntar quem você é. Victoria Crawford? O nome não me dizia nada. Noiva de James Robinson. Os olhos de Jennifer estavam arregalados de curiosidade e preocupação. O casamento deve ser no mês que vem. Está em todos os jornais. O chão inclinou-se sob meus pés. Noiva, casamento no mês que vem. Preciso fazer minha pausa. Consegui, minha voz vindo de algum lugar distante. Cheguei ao banheiro dos funcionários antes que a náusea me atingisse. Quando finalmente consegui me levantar, segurei a pia e fiquei olhando para meu reflexo. A mulher que me olhava era uma estranha, pálida, assustada, presa. Meu telefone vibrou no bolso do avental. Um número desconhecido. Nem pense em fugir. Patrick já está vigiando as saídas. Nós dois sabemos como isso vai acabar. Minhas mãos tremiam enquanto eu apagava a mensagem. Há quanto tempo ele estava me observando? Dias? Semanas? Como eu não percebi? Outra mensagem chegou imediatamente. 4 meses. Esse é o meu cálculo. É o meu. Desliguei meu telefone, respirando ofegante. Ele sabia. Ele sabia desde o momento em que me viu hoje à noite. Provavelmente sabia antes disso. Provavelmente estava esperando o momento perfeito para me encurralar. Ed apareceu na porta do banheiro com uma expressão confusa. Thompson, o Sr. Robinson pediu especificamente que você apresentasse o vinho de sobremesa. Ele pediu o Chateau d'Am, outra garrafa incrivelmente cara. Outra desculpa para me manter perto dele. Claro, eu disse, jogando água fria no rosto. Estarei aí em um instante. O recanto privado parecia menor quando voltei. Os outros convidados haviam ido embora, restando apenas James e Victoria. Ela estava sentada rígida em sua cadeira, seus diamantes refletindo a luz como lascas de gelo. James estava recostado, completamente à vontade. Um homem que nunca duvidou de seu controle sobre qualquer situação. O Chateau d'Am, anunciei, servindo o vinho de sobremesa dourado com as mãos que pararam de tremer por pura força de vontade. Os dedos de Victoria apertaram o guardanapo. James gostaria de ir embora agora. Tenho um compromisso amanhã cedo. Patrick vai levá-la para casa. Ele não olhou para ela, seu foco totalmente voltado para mim. Eu te encontro amanhã. Eu prefiro que você venha comigo. Sua voz trazia um tom de desespero. Victoria. A única palavra foi suave, mas trazia um aviso suficiente para que ela empalidecesse. Patrick. Agora ela se levantou, pegando sua bolsa e seu chale com dignidade frágil. Ao passar por mim, ela se inclinou perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de seu perfume. Algo francês, floral e caro. O que quer que você pense que está fazendo? Ela sussurrou. Não vai acabar bem para você. James sempre se cansa de suas diversões. Então ela se foi, os saltos batendo contra o mármore enquanto ela fugia. Eu fiquei sozinha com James. Ele ficou andando ao redor da mesa com a graça fluida que eu lembrava muito bem. De perto pude ver os detalhes que tentava esquecer. A pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, resultado de um acidente na infância. A maneira como seu maxilar se contraía quando ele ficava com raiva.
o tom exato de seus olhos sob a luz fraca. 4 meses e meio, ele corrigiu baixinho. Eu mandei vigiar você desde que você foi embora. Você realmente achou que eu não perceberia quando você começasse a mostrar? Minha mão se moveu instintivamente para minha barriga. Protetora, eu não quero nada de você. Não. Seus dedos seguraram meu queixo, inclinando meu rosto para cima. Não havia violência no toque, mas a ameaça pairava no ar entre nós. Então por que mantê-la? Por que não se livrar do inconveniente? Ela não é um inconveniente. As palavras saíram ferozes, protetoras. Ela é minha. Algo brilhou em sua expressão. Eu não queria revelar isso. Não queria dar a ele mais informações do que ele já tinha. Mas a verdade estava lá agora, pairando entre nós como um desafio. Uma filha. Sua mão se moveu do meu queixo para minha barriga, pressionando a pequena curva com certeza possessiva. Minha filha. Dei um passo para trás, mas ele me seguiu, encostando-me na parede de janelas com vista para o rio. A cidade brilhava abaixo de nós, alheia ao confronto que se desenrolava naquele recanto caro. Amanhã, disse ele com voz suave e absolutamente certa, Patrick irá buscá-la em seu apartamento. Você se mudará para a cobertura. Terá tudo o que precisa. Médicos, roupas, segurança. Você e minha filha não terão falta de nada. Não vou a lugar nenhum com você. Seu sorriso era frio. Catherine, doce e teimosa Catherine, você foi vigiada esta noite. Sabe por quantas pessoas? 7. 7 dos meus homens posicionados por todo o restaurante, acompanhando cada movimento seu. Você notou o novo ajudante de garçom que começou na semana passada? Meu? O manobrista que estaciona seu carro? Meu? A mulher que se mudou para o apartamento em frente ao seu? Também minha. Um arrepio de horror percorreu minha espinha. Você tem me vigiado esse tempo todo. Tenho protegido o que é meu. Ele se inclinou para mais perto, seu hálito quente contra minha orelha. Você pode vir por vontade própria amanhã, ou Patrick pode ser menos gentil na hora de buscá-la. A escolha da sua. Isso é sequestro, isso é família. Ele se afastou, ajeitando as mangas da camisa com precisão casual. 11h15. Não deixe Patrick esperando. Então ele se foi, deixando-me sozinha com os restos do jantar deles e os destroços da minha vida cuidadosamente reconstruída. Meu telefone vibrou. Outra mensagem do número desconhecido. Apartamento 4B, 1247, Riverside Avenue. Margaret Davis rega suas plantas às terças-feiras. Ela tem um neto em Boston que nunca liga. Você pega o ônibus número 7 para ir ao trabalho. Seu café da manhã favorito é café preto e o que for mais barato na loja da esquina. Devo continuar? Afundei-me em uma cadeira, minhas pernas finalmente cedendo. Ele sabia tudo, cada detalhe da minha pequena e humilde vida. E agora ele estava me oferecendo uma escolha que não era realmente uma escolha. Entrar voluntariamente em sua gaiola dourada ou ser arrastada para lá à força. De qualquer forma, eu era dele novamente. Não fui para casa naquela noite. Em vez disso, peguei o ônibus para o apartamento de Margaret, subindo as escadas familiares com o coração ainda acelerado pelo ultimato de James. Ela abriu a porta em sua camisola, o rosto marcado pelo tempo franzido de preocupação. Cat, é quase meia-noite. O que há de errado? Posso ficar aqui esta noite? As palavras saíram baixas, assustadas. Por favor, Margaret, vou explicar tudo, mas preciso de um lugar seguro. Ela me puxou para dentro sem hesitar, acomodando-me em seu sofá gasto com um cobertor e um chá de camomila que eu não conseguia beber. Meu estômago estava revirado de medo demais para aceitar qualquer coisa. Conte-me, ela disse simplesmente, sentando-se ao meu lado. Então, eu contei. Não tudo. Não toda a verdade sobre os negócios de James ou a verdadeira razão pela qual eu havia fugido, mas o suficiente. Que eu tinha me envolvido com alguém poderoso, que eu tinha ido embora quando descobri que estava grávida, que ele tinha me encontrado naquela noite e estava exigindo que eu voltasse. A expressão de Margaret ficou sombria. Homens assim não desistem facilmente. Eu sei. Envolvi minhas mãos em torno da xícara de chá, buscando um calor que não conseguia encontrar. Mas não posso voltar para aquela vida, Margaret. Não posso criar minha filha naquele mundo. Então você tem que desaparecer, disse ela baixinho. Sério? Desaparecer? Mudar de nome? Sair da cidade? Ir para algum lugar onde ele nunca pensaria em procurar? Eu já tinha pensado nisso. Claro que já tinha pensado.
Mas a mensagem do James deixou claro que isso era impossível. Ele me encontrou uma vez, ele me encontraria de novo, e da próxima vez ele talvez não fosse tão paciente. Tenho uma prima em Montana, continuou Margaret, sua voz assumindo um tom determinado. Um rancho remoto. Ela acolhe mulheres que precisam desaparecer. Se você quiser, posso ligar para ela. A esperança brilhou, frágil como a luz de uma vela. Ela me ajudaria? Ela já ajudou outras pessoas antes. Margaret apertou minha mão. Mas, Cat, você precisa entender. Uma vez que você seguir esse caminho, não há volta. Você teria que deixar tudo para trás. Este emprego, esta cidade, toda a sua identidade. Minha mão foi até minha barriga, até a filha que crescia ali. Que tipo de vida eu poderia lhe dar? Sempre fugindo, sempre olhando por cima do ombro. Mas que tipo de vida ela teria no mundo de James, cercada por violência e corrupção? Eu ainda estava lutando com a decisão quando meu telefone tocou às 6 horas da manhã. Um número desconhecido, mas eu já sabia quem era. Bom dia, Catherine. A voz de James era suave, urbana. Espero que tenha dormido bem. Como você sabia que eu não estava em casa? Porque Patrick está sentado do lado de fora do prédio de Margaret Davis desde as 23h30 de ontem. Você realmente achou que eu não iria rastreá-la? Fiquei gelada. Deixe Margaret fora disso e volte para casa. Patrick irá levá-la para pegar suas coisas e depois levá-la para a cobertura. Simples. E se eu recusar, o silêncio que se seguiu foi mais ameaçador do que qualquer palavra poderia ter sido. Prefiro não discutir as alternativas, disse ele finalmente. Mas discutirei se você me forçar. Vamos começar com o neto de Margaret? Aquele em Boston que está tendo dificuldades com o empréstimo para seu pequeno negócio. Uma palavra minha para as pessoas certas e o pedido dele será negado. Ou talvez discutamos sua amiga Jennifer, do Meridian, mãe solteira, 2 filhos. Seu ex-marido tem sido notavelmente consistente com a pensão alimentícia, não é? Seria uma pena se ele de repente tivesse problemas legais. Você está ameaçando pessoas inocentes. Estou protegendo minha família. Sua voz endureceu. Você, nossa filha. Essa é minha prioridade. Todos os outros são apenas motivação para você fazer a escolha certa. Margaret estava ouvindo, seu rosto ficando mais pálido a cada palavra que ouvia pelo telefone. Agora ela pegou o telefone da minha mão trêmula. Sr. Robinson, ela disse com firmeza. Aqui é Margaret Davis. Fui eu quem sugeriu Cassidy. Se você quer ameaçar alguém, ameace a mim. Eu podia ouvir James rindo pelo alto-falante. Senhora Davis, que nobre, mas desnecessário. Catherine já está tomando a decisão certa. Não é, Catherine. Margaret devolveu o telefone, seus olhos cheios de resignação. Ela sabia, assim como eu, que não havia como vencer essa luta. Quais são seus termos? Perguntei com a voz vazia. Termos? Ele parecia quase divertido. Isso não é uma negociação. Tudo é uma negociação. Forcei minha voz a soar firme. Você quer que eu vá de boa vontade, sem causar confusão, fingindo que essa é uma escolha minha que tem valor para você. Então, o que você está disposto a me dar em troca? Outro silêncio. Desta vez, pensativo. Você está certa, ele disse finalmente. O que você quer? Margaret fica segura. Jennifer mantém seu emprego. Todos que me ajudaram nos últimos meses ficam intocáveis. Concordo. O que mais? Meu próprio quarto. Não vamos dividir a cama. Por enquanto, ele concordou. Até você se lembrar por que se apaixonou por mim. A arrogância em sua voz me fez cerrar os dentes. Vou precisar do meu próprio médico. Alguém que eu escolher, não alguém que você paga. O médico que eu arranjei é o melhor da cidade. Mas tudo bem, escolha o seu. Eu pagarei. E quando o bebê nascer, minha voz falhou. Quando ela nascer, quero garantias sobre a segurança dela, sobre mantê-la longe dos seus negócios. Ela será uma Robinson, Catherine. Isso vem com certas realidades. Mas eu prometo que ela nunca verá violência, nunca estará em perigo. Vou construir muros tão grossos ao redor dela que nada poderá tocá-la. Muros ou uma gaiola? Perguntei amargamente. Para mim, há muito pouca diferença. Pelo menos ele foi honesto. Mas ela estará segura, amada, terá todas as oportunidades. Você pode prometer o mesmo a ela enquanto trabalha em turnos duplos no Meridian? O golpe atingiu exatamente onde ele pretendia. Ele estava certo, e nós dois sabíamos disso. Eu mal conseguia pagar os cuidados pré-natais. Como eu conseguiria cuidar da criança? Um bairro seguro.
O tipo de futuro que toda mãe queria para seu filho. Mais uma coisa, eu disse com a garganta apertada. Quero saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Sobre por que você nunca me contou o que realmente fez. Isso não é um ponto de negociação. É uma conversa para mais tarde. Não, agora, antes de concordar com qualquer coisa, preciso entender. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que tivesse desligado. Então vou lhe contar hoje à noite, depois que você estiver acomodada na cobertura, toda a verdade, Catherine. Tudo o que você acha que sabe e tudo o que não sabe. É justo. Não era justo. Nada disso era justo, mas era a melhor oferta que eu poderia receber. Patrick pode me buscar ao meio-dia, eu disse. Preciso de tempo para fazer as malas, para me despedir. Ao meio-dia está bom. E Catherine, sua voz suavizou-se quase imperceptivelmente. Sei que não era assim que você queria que as coisas fossem, mas eu falei sério. Você e nossa filha não vão precisar de nada. Isso inclui liberdade dentro do razoável. Não sou seu carcereiro, apenas seu captor, seu protetor. Mãe, a correção foi imediata. Há uma diferença. Ele desligou antes que eu pudesse discutir. Margaret me puxou para um abraço forte. Você não precisa fazer isso. Ainda podemos fugir. Mas eu podia ver o medo em seus olhos. A compreensão de que fugir só colocaria em risco ela e todas as outras pessoas de quem eu gostava. James construíra seu império sabendo os pontos fracos das pessoas, entendendo exatamente quais ameaças levariam à obediência. Ele descobriu o meu no momento em que coloquei a mão sobre a barriga. Eu preciso, sussurrei, por ela. Ao meio-dia, Patrick chegou em um Mercedes preto que parecia custar mais do que o prédio de Margaret. Ele era exatamente como eu me lembrava, de ombros largos, inexpressivo, o tipo de homem que seguiu ordens a vida inteira sem questioná-las. Senhorita Thompson, disse ele abrindo a porta. O Sr. Robinson está esperando. Entrei no carro, deixando para trás a pequena vida que havia construído e voltando para a gaiola dourada da qual havia lutado tanto para escapar. A cobertura se erguia à frente, toda em vidro e aço, com vistas caras. E em algum lugar lá dentro, James estava esperando para me dar a verdade que eu havia exigido. Eu não tinha certeza se estava pronta para ouvi-la. A cobertura ocupava todo o último andar de um prédio que eu só tinha visto do nível da rua. Patrick subiu no elevador comigo em silêncio, sua presença um lembrete de que eu era vigiada, controlada, nunca realmente sozinha. Quando as portas se abriram diretamente para o hall de entrada, eu entrei em um mundo que parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. Eu já tinha estado ali antes, 6 meses atrás. Tinha rido naquela cozinha, feito amor naquele quarto, ficado diante daquelas janelas do chão ao teto, observando o sol nascer sobre a cidade, enquanto James explicava seus planos de expansão, planos cuidadosamente editados que omitiam a violência e a corrupção que os financiavam. Catherine, ele saiu da sala, vestido casualmente com calças escuras e uma camisa branca com os botões superiores desabotoados. A informalidade, de alguma forma, o tornava mais perigoso, mais íntimo. Bem-vinda ao lar. Este não é meu lar. Eu coloquei minha única mala no chão. Tudo o que eu possuía cabia em uma mala. Isso é um arranjo temporário. Seu sorriso dizia que ele pensava o contrário. Patrick, isso é tudo. Eu ligo se precisar de você. Estávamos sozinhos. A cobertura de repente parecia menor. O ar estava carregado com tudo o que não era dito entre nós. Seu quarto está pronto, disse James, apontando para um corredor que eu lembrava muito bem. Eu preparei tudo o que você pode precisar. Roupas de maternidade do seu tamanho, vitaminas pré-natais, livros sobre gravidez, se você quiser. Que atencioso. O sarcasmo parecia uma armadura, fina, mas necessária. Minha própria gaiola dourada. Seu próprio espaço, ele corrigiu aproximando-se, como prometido. Embora eu espere que você não sinta a necessidade de se esconder de mim por muito tempo. Dei um passo para trás, mantendo distância. Você me prometeu a verdade sobre aquela noite, sobre tudo. Sua expressão ficou séria. Eu prometi. Você gostaria de beber algo primeiro? Você não come desde ontem à noite. Como você sabe disso? Porque eu conheço você, Catherine. Você é teimosa. Você pula refeições quando está estressada. Você morde o lábio inferior quando está nervosa. Seus olhos se voltaram para minha boca, me pegando exatamente nesse hábito. E agora você está apavorada. De você, esclareci.
Estou apavorada com você. Algo brilhou em sua expressão. Dor, talvez, ou arrependimento. Então deixe-me ajudar com isso. Venha sentar-se. Vou pedir o almoço e conversaremos. Ele me guiou até a sala de jantar, um espaço que eu antes achava elegante e agora via como opressivo. A mesa tinha capacidade para 12 pessoas, mas parecia íntima com apenas 2 cadeiras aproximadas. Pelas janelas, a cidade se espalhava abaixo de nós. Pessoas vivendo suas vidas completamente alheias à conversa que acontecia nesta torre, cara. Eu te conheci na inauguração da Galeria Harrington. Ele começou assim que nos acomodamos. Você estava lá com sua amiga do museu. Você estava olhando para o Rothko e disse que ele te lembrava a descrição que sua avó fazia do oceano durante uma tempestade. Você se lembra? Eu me lembrava. Aquele tinha sido o momento. Não quando ele se apresentou, mas quando ele entendeu a referência, se envolveu com a arte de uma forma que sugeria apreciação genuína, em vez de potencial de investimento. Eu sabia quem você era, ele continuou. Catherine Thompson, curadora de museu, mestre em história da arte. Sua avó criou você depois que seus pais morreram. Você vivia modestamente, com cuidado, com o tipo de dignidade que vem de ter tido mais e aprender a apreciar menos. Você me investigou mesmo naquela época. Eu sempre investigo as pessoas nas quais me interesso. É uma questão de sobrevivência no meu mundo. Ele serviu água com gás em taças de cristal. O que eu não esperava era realmente me apaixonar por você. Essa foi a complicação que eu não havia planejado. Então, você mentiu para mim. Eu omiti. Sua distinção não tinha sentido. Eu disse que trabalhava com importação e exportação. Isso é verdade. Eu disse que tinha interesses comerciais em toda a cidade. Também é verdade. O que eu não disse foi que esses interesses incluíam proteção, influência, o tipo de poder que opera nas sombras. Empresa criminosa, corrigi categoricamente. Diga o que realmente é. Empresa criminosa, ele concordou sem hesitar. Construída pelo meu avô durante a Lei Seca, expandida pelo meu pai, agora administrada por mim. Diversificamos ao longo dos anos. A maioria das nossas operações agora é legal. Mas a base, as conexões que nos dão poder real, vieram do sangue e do medo. Eu suspeitava, é claro, tinha ignorado os telefonemas tarde da noite, a maneira como as pessoas o tratavam com uma diferença que ia além do respeito. Eu me convenci de que estava sendo paranoico, que empresários de sucesso sempre tinham inimigos e complicações. Naquela noite, eu disse baixinho. Na noite em que parti, eu ouvi você ao telefone. Sei que você estava falando sobre um homem que precisava ser eliminado. Você disse para fazer parecer um acidente e garantir que não houvesse testemunhas. A lembrança ainda me deixava enjoado. Saí enquanto você estava no chuveiro. Peguei um táxi para a rodoviária. Usei dinheiro para que você não pudesse rastrear meu cartão. Marcus Donnelly. James disse o nome como se não significasse nada. Ele estava me roubando, desviando fundos por meio de uma empresa de fachada que ele achava que eu não perceberia. O tratamento que você ouviu era o pacote de aposentadoria dele. Um acordo generoso em vez de uma passagem só de ida para o Equador, onde ele poderia viver seus dias confortavelmente, desde que nunca voltasse. Eu o encarei. Você não o matou. Eu não mato pessoas por roubarem dinheiro, Catherine. Eu resolvia problemas, geralmente por meio de negociação, ocasionalmente por meio da força, raramente por meio da violência. Marcos sobreviveu porque foi inteligente o suficiente para cooperar quando confrontado. Mas você matou. Não foi uma pergunta. Sim. Sem hesitação, sem desculpas. 3 vezes. Uma vez em legítima defesa, quando eu tinha 19 anos. Uma vez para proteger minha irmã de um homem que a teria destruído. Uma vez porque alguém tocou em algo que era meu. E eu não podia permitir que isso ficasse sem resposta. A admissão casual deveria ter me horrorizado mais do que realmente me horrorizou. Talvez eu estivesse muito entorpecida. Talvez uma parte de mim sempre soubesse. E agora eu perguntei, o que eu sou para você? Mais um bem a ser protegido? Mais um problema a ser resolvido? Ele se inclinou para a frente com um olhar intenso. Você é a mãe do meu filho. A única mulher que eu já amei. A única pessoa que me viu como algo além de uma arma ou uma carteira. Sua mão se estendeu sobre a mesa, parando um pouco antes de tocar a minha. Eu deixei você ir uma vez, Catherine. Convenci-me de que você estaria mais segura sem mim. Esse foi meu erro. Não vou cometê-lo novamente. Mesmo que eu não queira estar aqui,
Especialmente então, sua certeza era absoluta. Porque querer e precisar são coisas diferentes. Você pode não querer minha proteção, mas precisa dela. Nossa filha precisa dela, e eu protejo o que é meu. Ela não é sua, eu disse, embora ambos soubéssemos que era mentira. Ela é minha. Ela é nossa. A correção foi gentil, mas inabalável. E vou dar a ela tudo o que nunca tive. Segurança, legitimidade, um pai presente, um futuro sem sombras. Mantendo-nos em uma gaiola, mantendo você viva. Ele se levantou, contornou a mesa e se agachou ao lado da minha cadeira. Tão perto, eu pude ver o cansaço em seus olhos, a tensão em seus ombros. Há pessoas que fariam mal a você para chegar até mim. Pessoas que veriam nossa filha como moeda de troca. Não posso permitir isso. Sua mão finalmente entrou em contato, repousando sobre a minha na mesa. O toque enviou uma descarga elétrica por meu corpo. Memória e desejo se misturaram com medo. Sei que não posso fazer você me amar novamente, disse ele baixinho. Sei que a confiança, uma vez quebrada, não se repara facilmente, mas posso mantê-la segura. Posso dar à nossa filha todas as vantagens. E talvez, com o tempo, você se lembre por que se apaixonou por mim. Eu me apaixonei por uma mentira, sussurrei. Não. Seu polegar traçou círculos no meu pulso. Você se apaixonou pelo homem que sou quando estou com você. As partes de mim que só existem quando você está perto. Isso nunca foi uma mentira, Catherine. Essa era a versão mais verdadeira de mim mesmo que eu já fui. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina que eu não esperava. James saía cedo todas as manhãs. Seus negócios exigiam atenção. Mesmo assim, ele arranjava tempo para ver como eu estava. Ele contratou um chefe que preparava refeições específicas para os desejos da gravidez que eu não tinha admitido ter. Um médico, escolhido por mim, como prometido, visitava-me 2 vezes por semana para monitorar o desenvolvimento do bebê. Eu tinha meu próprio quarto, conforme negociado, mas sentia-me atraída pelos espaços comuns, pela biblioteca repleta de primeiras edições que eu só sonhava em tocar. A varanda onde a cidade se espalhava abaixo de nós como uma promessa ou uma ameaça. Você está lendo Austin novamente, observou James uma noite, encontrando-me enrolada em uma poltrona com orgulho e preconceito. Pela 3ª vez este mês. É reconfortante. Não tirei os olhos da página. Previsível. Ao contrário da sua situação atual, ele se acomodou na cadeira à minha frente com um uísque na mão. Falei com seu antigo empregador hoje. Ed manda lembranças. Levantei a cabeça rapidamente. Você não o prejudicou. Comprei o restaurante. Seu sorriso foi discreto. Junto com outros 3 do mesmo grupo de proprietários, Ed agora administra todos os 4 locais. Aumento substancial, melhores benefícios. Ele parecia satisfeito. Você não pode simplesmente comprar sua saída de todos os problemas. Na verdade, posso. É extremamente eficaz. Ele tomou um gole de seu whisky, observando-me por cima da borda do copo. Jennifer também recebeu uma promoção. Gerente assistente. Suas despesas com creche agora são cobertas pelo pacote de benefícios para funcionários que reestruturei. Por quê? A pergunta saiu mais incisiva do que eu pretendia. Por que você se importa com eles? Eu não me importo. Sua honestidade foi brutal. Eu me importo com você. Eles são importantes para você. Portanto, eles recebem minha proteção. É matemática simples. Coloquei meu livro de lado, incapaz de me concentrar em um romance fictício quando minha própria realidade era tão complicada. Victoria veio me ver hoje. Sua expressão não mudou, mas algo perigoso brilhou em seus olhos. Ela veio? Ela queria discutir os planos do casamento. Pareceu surpresa ao me encontrar morando aqui. Mantive minha voz neutra, clínica. Ela sugeriu que eu era temporária, uma distração da qual você se cansaria assim que o bebê nascesse. Victoria Crawford não é mais relevante para meus planos. Ele pousou o copo com cuidado preciso. O noivado era um negócio. O pai dela controla importantes propriedades imobiliárias. O casamento teria sido vantajoso. Teria sido. Eu rescindi o acordo há 3 dias. O pai dela não ficou satisfeito, mas entendeu. A família vem em primeiro lugar. A maneira casual com que ele discutiu o rompimento do noivado me deixou com náuseas. Você não pode simplesmente reorganizar a vida das pessoas como se fossem peças de xadrez. Eu tenho feito exatamente isso há 15 anos. Ele se levantou e foi até a janela. Victoria sabia no que estava se metendo.
O casamento era uma transação, nada mais. Ela encontrará outro casamento vantajoso em 6 meses. E o que eu sou? Eu perguntei. Outra transação? Ele se virou com uma expressão indecifrável. Você é a mãe do meu filho, o futuro da minha filha, a única pessoa que já me fez desejar algo além de poder e controle. Ele se aproximou, cada passo medido. Você é a complicação que eu nunca planejei, Catherine. A fraqueza que não posso me dar ao luxo de ter, mas que não vou eliminar. Que romântico, eu disse com amargura. Eu sou sua fraqueza. Você é. Ele parou perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de sua colônia, sentir o calor de sua presença. E isso me assusta mais do que qualquer rival comercial ou ameaça legal, porque eu queimaria esta cidade inteira para mantê-la segura. E esse tipo de vulnerabilidade é perigoso no meu mundo. Sua mão moveu-se para a minha barriga, repousando ali com uma possessividade que deveria ter me irritado. Mas, em vez disso, espalhou calor pelo meu peito. Ela chutou hoje, eu disse baixinho. Durante o ultrassom, o Dr. Harrison disse que ela está se desenvolvendo perfeitamente. Algo suavizou seu rosto, uma emoção genuína rompendo a aparência controlada. Posso? Ele perguntou, com a mão já lá, mas de alguma forma esperando permissão. Eu acenei com a cabeça e ele se ajoelhou, colocando o rosto no nível da minha barriga. Suas mãos se espalharam pela curva, gentis apesar de sua capacidade para a violência. Olá, pequenina, ele murmurou. Sua mãe é teimosa. Você deve saber isso sobre ela. Ela é feroz, inteligente e boa demais para mim. Seu polegar traçou um círculo lento. Mas vou tentar ser digno de vocês duas de qualquer maneira. A ternura em sua voz desfez algo em mim. Esse era o James por quem eu me apaixonei. Aquele que existia nos momentos tranquilos, quando a armadura caía e eu podia ver o homem por trás da reputação. Ela precisa de um nome, eu disse baixinho. Não podemos continuar chamando-a de bebê. Grace, ele disse imediatamente, em homenagem à sua avó. Olhei para ele, chocada por ele ter se lembrado de ter prestado atenção às histórias que contei durante nosso breve tempo juntos. Você quer dar a ela o nome da minha avó? Ela criou uma mulher extraordinária. Seria uma honra dar o nome dela à nossa filha. Ele olhou para mim, ainda ajoelhado. A menos que você tenha outra preferência. Grace, repeti, testando o nome. Grace Robinson. Grace Thompson Robinson, ele corrigiu. Seu nome também é importante. O gesto foi pequeno, mas pareceu significativo. Um reconhecimento de que eu existia além do meu papel como mãe de sua filha. James. Seu nome soou estranho na minha língua depois de meses evitando-o. O que acontecerá quando ela nascer? Que tipo de vida ela terá? Ele se levantou, ajudando-me a me levantar com mãos cuidadosas. Segura. Legítima. Tenho transferido mais operações para empresas legais. Em 5 anos, o nome Robinson estará associado a hotéis e restaurantes, não a esquemas de proteção. Ela herdará um legado limpo. E até lá, ela estará protegida por todos os recursos que tenho. Ninguém vai tocá-la. Ninguém vai saber que ela existe até que eu esteja pronto para revelá-la. Seu maxilar se contraiu. Fiz inimigos, Catherine. Não vou fingir o contrário, mas esses inimigos nunca chegarão perto o suficiente para ameaçar nossa família. Nossa família. As palavras pairavam entre nós, simultaneamente reconfortantes e aterrorizantes. Quero que ela tenha opções, eu disse. Que seja mais do que apenas uma Robinson, que seja ela mesma. Ela será. Sua mão segurou meu rosto, o polegar acariciando-me e amassando o rosto. Ela terá tudo o que pudermos lhe dar. Sua inteligência, meus recursos, liberdade para se tornar quem ela quiser ser, mesmo que ela não queira ter nada a ver com o seu mundo. Especialmente então, seu sorriso foi leve, mas genuíno. Eu me tornei o que sou porque não tive escolha. O legado do meu pai exigia isso. Grace terá escolhas. Eu prometo isso a você. Eu queria acreditar nele. Queria confiar que o homem que construiu um império com base no medo e no poder também pudesse ser um pai que valorizava a liberdade e a autonomia. Mas a confiança era algo frágil, e ele já a havia quebrado uma vez. Estou tentando, disse finalmente. Me adaptar a isso, acreditar em você, mas você tem que entender. Cada dia que passo aqui, sinto que perco mais de mim mesma. Então encontraremos maneiras de devolver os pedaços. Ele deu um beijo na minha testa, castigado e terno.
Diga-me o que você precisa. Preciso trabalhar para ter um propósito, além de esperar a chegada de Grace. O museu te demitiu quando você saiu, mas eu posso providenciar algo. Não, eu o interrompi. Nada que você providencie. Algo que eu escolha. Algo que seja meu. Ele me estudou por um longo momento, depois assentiu. Vou pedir ao Patrick para te levar às entrevistas, mas a segurança permanece. Era um compromisso. Uma pequena rachadura na gaiola. Mas era alguma coisa. 3 semanas depois, eu havia estabelecido um novo ritmo. Manhãs consultando remotamente para uma pequena galeria no Brooklyn. Trabalho que eu mesma encontrei, embora suspeitasse que James tivesse facilitado o caminho de alguma forma. Tardes me preparando para a chegada de Grace. Seu quarto de bebê lentamente tomando forma com os móveis que eu escolhi, as cores que selecionei, e noites com James, quando a fachada de empresário caía e eu vislumbrava o homem por quem me apaixonei. Ela vai ser linda, disse ele uma noite, com a mão apoiada na minha barriga enquanto estávamos sentados no sofá. Agora, com 7 meses de gravidez, os movimentos de Grace são visíveis através da minha pele. Será ela teimosa como a mãe ou como o pai? Coloquei a minha mão sobre a dele, guiando-a até onde Grace estava praticando kickboxing. Ela está ativa esta noite, preparando-se para a estreia. O sorriso dele era suave, despreocupado. O Dr. Harrison disse mais 2 meses. 63 dias, corrigi. Não que eu esteja contando. Nervosa? Apavorada. A admissão veio mais fácil agora. E se eu não estiver pronta? E se eu não conseguir protegê-la da maneira que ela precisa? Você não terá que fazer isso sozinha. Seus braços me envolveram, cuidadosos com minha barriga. Estarei lá para cada momento, cada mamada, cada pesadelo. Não vou a lugar nenhum, Catherine. Eu me inclinei contra ele, permitindo-me o conforto que resisti por tanto tempo. Você tem estado diferente ultimamente, mais suave. Você me torna suave. Ele deu um beijo na minha têmpora. É perigoso para um homem na minha posição, mas descobri que não me importo. E Victoria, o pai dela? Crawford aceitou um acordo substancial. O negócio imobiliário foi fechado sem o casamento. Todos conseguiram o que precisavam. Sua voz endureceu um pouco. E Victoria foi incentivada a buscar oportunidades na Europa permanentemente. Não perguntei o que significava incentivada. Algumas coisas eram melhores deixar sem saber. Meu telefone tocou, quebrando o momento de paz. Um número desconhecido, mas quando atendi, a voz era assustadoramente familiar. Catherine Thompson. O sotaque era russo, o tom casual. Ou devo dizer Catherine Robinson. Eu entendo. Parabéns estão em ordem. James ficou rígido atrás de mim, sua mão se movendo para pegar o telefone. Eu o segurei longe. Algo em meu instinto me dizia que isso era importante. Quem é? Alguém que conhecia muito bem o pai do seu marido. Alguém que tem perguntas sobre certos acordos comerciais que terminaram de forma bastante abrupta. Uma pausa. Estou olhando para o seu prédio agora. 1247 Riverside Avenue. Margaret Davis rega suas plantas às terças-feiras. Ela é muito gentil. O gelo inundou minhas veias. James pegou o telefone, sua expressão esculpida em pedra. Dimitri, a única palavra dizia muito. Isso é um engano, é mesmo? A voz do outro lado da linha estava divertida. Você atrapalha acordos. Você altera territórios. Você acha que não há consequências porque é filho de Antônio Robinson. Mas Antônio está morto, James, e os antigos acordos morreram com ele. Margaret não tem nada a ver com isso. Mas Catherine tem. Sua filha tem. Família é tudo. Sim, era o que seu pai sempre dizia. Então pensei em me apresentar à sua. A linha caiu. James já estava se movendo antes que eu pudesse processar o que havia acontecido. O telefone já estava em seu ouvido. Patrick, vá para 1247 Riverside agora. Retire Margaret Davis. Use a força se necessário. Uma pausa. Não me importo se é um prédio público. Tire-a de lá. Ele se virou para mim. Seu rosto era uma máscara que eu nunca tinha visto antes. Pura fúria fria misturada com algo que parecia medo. Faça as malas. Vamos partir em 10 minutos. O que está acontecendo? Dmitry Volkov, máfia russa, antigo rival do meu pai. Ele já estava se movendo pela cobertura, com o telefone colado ao ouvido enquanto gritava ordens. Ele está tentando conquistar território, usando você e Margaret como vantagem, Margaret. O pânico tomou conta de mim. James, ela é apenas uma mulher idosa. Ela não tem nada a ver com você.
Isso faz dela um alvo. Ele agarrou meus ombros, forçando-me a me concentrar. Escute-me com atenção. Patrick está indo buscá-la agora. Ela estará segura, mas precisamos nos mudar. Há um abrigo no interior do estado. Iremos para lá até que isso seja resolvido. Resolvido? Como? Seus olhos encontraram os meus, e eu vi a verdade ali. A violência que ele tentava manter longe de mim estava prestes a invadir nosso mundo. No entanto, isso precisa ser resolvido. 30 minutos depois, estávamos em um SUV blindado. Patrick dirigia, enquanto outros 2 homens nos acompanhavam em um segundo veículo. Margaret sentou-se ao meu lado, retirada de seu apartamento com nada além de sua bolsa e as roupas que vestia. Sinto muito, sussurrei para ela. Sinto muito que você tenha se envolvido nisso. Cale a boca. Ela apertou minha mão. Eu sabia no que estava me metendo quando te ajudei. O abrigo ficava a 2 horas ao norte, uma propriedade extensa escondida atrás de portões e guardas. James nos conduziu para dentro, com o telefone constantemente no ouvido, enquanto coordenava respostas à ameaça de Volkov. Ele quer uma reunião, ele me disse após a 10ª ligação. Terreno neutro amanhã à noite, não vá. As palavras saíram desesperadas. Isso é uma armadilha. Claro que é uma armadilha. Ele segurou meu rosto, passando os polegares pelas minhas maçãs do rosto. Mas não posso deixar que ele pense que pode ameaçá-la. Se eu não responder, isso abre um precedente. Outros rivais verão fraqueza. Então, você arriscará sua vida para provar que não é fraco. Vou arriscar tudo para mantê-la segura. Ele pressionou a testa contra a minha, respirando meu cheiro. É isso que você ainda não entende, Catherine. Você e Grace são as únicas coisas que importam. Todo o resto, os negócios, o poder, a reputação, são apenas ferramentas para protegê-la. Então contrate mais segurança. Mande outra pessoa. Não entre numa emboscada. Eu tenho que ir. Sua voz era gentil, mas definitiva. Este é o mundo que construí. Estas são as consequências que enfrento. Mas prometo que voltarei para você, para a Grace, para a vida que estamos construindo. Naquela noite não consegui dormir. Deitei-me na cama desconhecida do abrigo. Margaret dormia no quarto ao lado, enquanto James fazia planos para sua reunião com Vulov. Às 3 da manhã, ele veio ao meu quarto e deitou-se ao meu lado sem dizer nada. Seus braços envolveram a mim e a minha barriga, segurando-nos como se pudéssemos desaparecer. Eu te amo, ele sussurrou em meu cabelo. Eu deveria ter dito isso antes. Deveria ter dito todos os dias quando estávamos juntos pela primeira vez, mas estou dizendo agora. Eu te amo, Catherine. Amo nossa filha e farei o que for preciso para manter vocês duas em segurança. Virei-me em seus braços, ficando de frente para ele na escuridão. Seus olhos estavam abertos, alertas, apesar da hora avançada. Não morra amanhã, eu disse. Não era um pedido, era uma ordem. Não ouse nos deixar. Nunca, ele me beijou então, suave e desesperadamente. Não vou a lugar nenhum. Mas quando o amanhecer chegou e ele se vestiu para sua reunião com Volkov, não consegui me livrar da sensação de que tudo estava prestes a mudar. Que a frágil peça que havíamos construído estava prestes a se quebrar. Eu o observei pela janela enquanto ele saía, ladeado por guardas, os ombros retos com a confiança de um homem que nunca havia perdido uma luta, e rezei para que hoje não fosse a primeira vez. Então, o que você achou? Deixe um like se você gostou e comente. Você teria feito a mesma escolha que ela? Compartilhe com alguém que ama essas histórias. Sempre há mais na Emma Romance Library.